importante. Até como você estava falando, a questão de migrar, né, do uso inalatório de fumar para o uso gástrico. Quando a gente fala de uso inalatório, é uma absorção mais rápida, né? Tem uns efeitos normalmente de 4 a 6 minutos e duram até 5 horas. Então, se você vai fazer, mesmo que terapeuticamente, logo para deixar bem claro aqui, né, o uso inalatório de cannabis tem efeitos terapêuticos e medicinais tão intensos e bons quanto o uso gástrico. É que, infelizmente, aqui no Brasil, por um monte de outras questões, a gente não pode fazer uso inalatório por prescrição médica. Só fumar que não pode. Isso. Mas então, por exemplo, o uso gástrico, qual é a vantagem, por exemplo, você que não está podendo fazer o uso inalatório? Pela absorção gástrica, demora mais ou menos 1 hora para começar a fazer efeito, mas pode durar até 14 horas. Então, quando a gente fala de terapeuticamente, você utilizar uma substância que te deixe mais tempo sobre o efeito dela, é uma das vantagens que, por exemplo, você tem que aí mesmo é redução de danos. Você tem que fumar menos e você poder utilizar uma medicação que te deixe mais tempo do dia sobre o efeito dela, né? Terapeuticamente é mais vantajoso. E mesmo vaporizar, você não pode, De La Cruz? Cara, o lance é a temperatura, né? Não vale o risco, né? Não vale o risco de fazer mal a ele. O lance é a temperatura, porque ainda... Por mais que seja menor, né? Reduz os danos, mas você não isenta deles, né? Então aí pensa pra ele, não vale a pena. Não vale a pena o risco. Cara, pô, vamos lá, você não tá se ajudando. Porque quanto mais eu me interessar por isso, mais eu vou ajudar você. Esquece de perguntar de fumar e traz ele pra comida. Esquece. Não, então, cara... Juntar as duas coisas. Isso aí foi muito doido assimilar isso, porque como eu disse, eu comecei a produzir junto com a minha esposa na minha casa o brigadeiro, né? Uhum. Porque, querendo ou não, de culinária com maconha, eu acho que é o prato mais famoso. Eu falo direto isso aí. É o prato mais famoso que tem. A pessoa achou que a gente ia fazer só brigadeiro todos os dias aqui. Você tá entendendo? Exatamente. É o prato mais famoso. Cara, então, foi difícil assimilar a diferença. Como o doutor estava explicando aqui, de duração e o tempo que leva para acontecer o efeito. Cara, foi estranho, porque você tem um costume de fumar e você sabe exatamente até onde você pode ir e quanto tempo aquilo ali vai durar. Então, por exemplo, eu tinha um compromisso sério para fazer e eu não poderia estar muito. Então, na minha matemática de fumante, era um tempo e uma quantidade. Agora, quando eu fui para o uso gástrico, como você pontuou, é outro tempo e outro limite. Aí eu me ferrei, porque eu achei que estava tudo certo. Cheguei no meu compromisso, eu falei assim... Tem alguma coisa errada, cara. Será que eu tô pronto de verdade? Cara, eu vou fazer uma operação no braço. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara. Caraca, será que vai doer muito? Não sei, sabe? É uma coisa que normalmente eu fumaria um baseado e tá tudo bem. Tranquilo. Um só, ia fumar um só e tranquilo, sabe? Mas a questão gástrica, nossa, fica muito mais Mas tenso. foi diferente, porque eu cheguei na parada muito... Eu falei, não, tô muito, cara. Eu falei, tô com medo. Eu fiquei com medo. Sabe? Então, pô, interpretar isso, cara, foi um pouco estranho, assim. Sabe? Foi um pouco estranho. E as pessoas... E aí, pô, querendo ou não, quando eu fiz essa grande descoberta, né? Vamos assim, eu quis mostrar pra todos os meus amigos, sabe? Falei, aí, tô fazendo um negócio aqui maneiro. E é diferente, porque a gente estava conversando antes. Tem pessoas que não se atraem pelo uso inalatório. Perfeito. Pelo uso... Fumaça, né? Tem gente que não... O cheiro que fica no corpo, sabe? Tem gente que não se agrada muito, sabe? Então, eu acho que a culinária é um atrativo porque geralmente essas pessoas... Quem fuma também come. Mas tem gente que não quer fumar, mas se interessa por isso. A culinária, eu acho que, querendo ou não, abrange mais pessoas, né? Traz mais pessoas. É mais fácil. É mais fácil. Às vezes, até para paciente infantil, né, Pedro? Às vezes é mais interessante você dar na comida, porque a criança às vezes tem problema de tomar remédio e tal. Exato. E aí, às vezes, acaba sendo mais interessante pôr na comida. E também não pode fumar, né? Exato. Tem até a questão da legalidade também, né? Aqui no Brasil, que às vezes, por mais que às vezes possa e tenha necessidade, legalmente não pode.
Né? Então, quando a gente fala de misturar com um alimento, é uma via bem fácil de utilização.